Então lá estava eu, sentado num restaurante chique, vendo minha esposa se transformar em alguém que eu mal reconhecia. Ela tinha planejado toda aquela noite com as amigas dela e deixou bem claro desde o momento que a gente entrou que eu estava ali por um único motivo, pagar a conta. Não como marido dela, não como alguém que merecia ser incluído na conversa, mas como um cartão de crédito ambulante com pernas. A noite começou inocente o suficiente. As 3 amigas dela já estavam sentadas quando a gente chegou, e os sorrisos falsos que elas me deram contaram tudo o que eu precisava saber. Essas mulheres nunca tinham gostado de mim, e naquela noite nem estavam tentando esconder. Minha esposa deslizou pro banco do lado delas, me deixando sentado do outro lado como se eu fosse o estranho na própria mesa de jantar. Em minutos, as piadas começaram. Leves no começo, do tipo que podia passar por brincadeira amigável se você forçasse bastante a barra. Mas eu já vivi o suficiente para reconhecer a agressividade passiva vestida de humor. O primeiro tiro veio da loira, a líder daquele pequeno bando. Olha só, ele realmente apareceu hoje à noite. Normalmente tem que arrastar homem gritando e esperneando pra noite das meninas, né? Ela riu como se tivesse entregado a piada do século. Eu sorri de volta, mantendo a voz agradável mas deixando a ponta aparecer. Bom, alguém tem que garantir que vocês, senhoras, não fiquem muito selvagens e comecem uma guerra de comida. Os funcionários aqui parecem muito chiques para lidar com esse tipo de bagunça. A mesa ficou quieta por uns 2 segundos antes da minha esposa soltar uma risada forçada, mas eu vi a irritação passar rápido pelo rosto da amiga dela. Ela não esperava a resposta, ainda mais do tipo que devolvia a piada para ela. Mas em vez de recuar, elas dobraram a aposta. A ruiva entrou em seguida, falando quanto minha esposa tinha sorte de ter alguém tão acomodado com a vida social dela. O jeito que ela disse acomodado fez parecer defeito de caráter. Minha esposa só riu junto, assentindo como se fosse a observação mais profunda que já tinha ouvido. Acomodado é uma palavra para isso. Eu falei, cortando meu bife com mais força do que o necessário. Embora eu prefira seletivo com quais batalhas valem a pena lutar. Algumas coisas valem a pena defender, outras. Eu fiz um gesto com o garfo ao redor da mesa. Ainda não chegaram lá. A temperatura caiu mais uns graus. Minha esposa me lançou um olhar que era para ser aviso, mas tudo que eu vi foi alguém mais preocupada com o que as amigas achavam do que com o jeito que o marido dela estava sendo tratado. Isso me contou tudo o que eu precisava saber sobre o meu lugar nesse casamento. Os ataques ficaram mais pessoais depois disso. Comentários sobre como eu devia ser tão grato por ter fisgado alguém como minha esposa. Como ela claramente era o prêmio no nosso relacionamento. Como eu provavelmente precisava melhorar meu jogo para manter ela interessada. Cada comentário entregue com aquele sorriso doce e venenoso que mulheres aperfeiçoam quando querem ferir sem parecer abertamente hostis. E durante tudo isso, minha esposa ficou lá sentada rindo. Não era risada desconfortável. Não era do tipo que diz, por favor parem, vocês estão me envergonhando. Não, era diversão genuína. Como se me ver sendo destruído pedacinho por pedacinho fosse o entretenimento que ela tinha pedido de sobremesa. Eu mantive minhas respostas afiadas, mas controladas. Quando elas questionaram minhas ambições profissionais, eu lembrei que sucesso nem sempre é sobre ostentar. Às vezes é sobre ter substância de verdade por trás do brilho. Quando fizeram piada da minha roupa, eu comentei como era interessante que elas reparassem em cada detalhe da minha aparência enquanto os maridos delas provavelmente não saberiam dizer o que elas estavam vestindo ontem. Cada resposta que eu dava acertava exatamente onde eu queria, deixando elas correndo para se reagrupar enquanto tentavam manter a superioridade presunçosa. Mas em vez de reconhecer que talvez tinham escolhido o alvo errado, elas só ficaram mais cruéis. A pior parte não foram os ataques em si. Já enfrentei coisa pior de inimigos de verdade. A pior parte foi ver o rosto da minha esposa se iluminar toda vez que as amigas dela achavam que tinham acertado um bom golpe. Ela estava gostando. A mulher com quem eu casei, aquela que antigamente me defendia de qualquer um que só olhasse torto para mim, agora estava participando ativamente da minha humilhação. Quando a gente pediu a sobremesa, as luvas saíram de vez. Nem fingiam mais sutileza. Comentários diretos sobre minha masculinidade, minha capacidade de lidar com uma mulher forte como minha esposa, se eu era suficiente para alguém com as necessidades sociais dela. O tipo de ataque que cruza toda a linha de decência humana básica, quanto mais respeito entre casais. E minha esposa? Ela estava praticamente brilhando com a atenção, absorvendo cada momento de ser o centro daquele show torto. Ela tinha encontrado o público dela, e aparentemente eu era só o ato de abertura que elas tinham que aguentar antes do show de verdade começar. A sobremesa foi quando elas realmente mostraram as verdadeiras cores. A morena, que tinha ficado relativamente quieta até então, decidiu que era a vez dela dar um golpe. Ela se inclinou para frente com aquele sorriso predatório e disse, sabe, eu sempre me perguntei como seria estar casada com alguém tão manejável. Deve ser bom ter um marido que simplesmente aceita tudo o que você quer fazer. Manejável. Como se eu fosse um bicho de estimação bem treinado. Eu larguei a xícara de café e olhei direto para ela. Manejável é uma escolha de palavra interessante. Eu prefiro pensar como escolher minhas batalhas com sabedoria. Embora eu esteja começando a me perguntar se andei seletivo demais ultimamente. O sorriso que eu dei para ela podia cortar vidro. Me conta, como isso está funcionando no seu próprio casamento? Porque pelo que eu ouvi, seu marido tem sido bem manejável ultimamente. Especialmente com aquelas noites tardes no escritório. O rosto dela ficou branco.
Pelo visto, as amigas não tinham contado pra ela os boatos que estavam rolando sobre a nova secretária do marido dela. Minha esposa me chutou por baixo da mesa, mas eu já tinha acabado de jogar bonzinho. A loira voltou ao ataque, claramente tentando salvar a amiga do buraco que eu tinha cavado pra ela. Olha só, alguém ficou na defensiva. Que bonitinho quando homens tentam bancar o durão depois de serem expostos. Expostos por que exatamente? Eu perguntei, me encostando na cadeira com aquele tipo de calma que deixa as pessoas nervosas. Por pagar o jantar? Por aparecer quando minha esposa pediu? Ou por não deitar e fingir de morto enquanto vocês três praticam terapia amadora às minhas custas? A ruiva riu, mas agora soou forçado. Olha, é exatamente disso que a gente estava falando. Tão sensível. Sua esposa merece alguém que aguente uma brincadeirinha sem ficar todo nervosinho. Brincadeirinha. Eu repeti a palavra como se estivesse testando o gosto. É isso que a gente está chamando? Porque de onde eu venho, brincadeira é carinhosa. O que vocês três fizeram parece mais um ataque coordenado por gente que planejou essa emboscada há semanas. A mesa ficou em silêncio total. Eu acertei no alvo, e todo mundo sabia. Isso não era papo de menina que saiu do controle. Era deliberado, orquestrado, e minha esposa estava dentro desde o começo. Eu olhei para minha esposa, realmente olhei para ela, e vi alguém que eu não reconhecia. A mulher sentada do meu lado estava praticamente vibrando de empolgação com o drama que ela tinha ajudado a criar. Os olhos dela brilhavam, as bochechas coradas, como se ela estivesse tendo algum tipo de adrenalina vendo eu me defender das amigas dela. Você está sendo ridículo, ela finalmente disse, mas a voz dela não tinha convicção. Elas só estão se divertindo. Se você não aguenta um papo de menina, talvez devesse ter ficado em casa. Papo de menina. Era assim que ela chamava tentar sistematicamente destruir a confiança do marido em público. Eu senti algo frio se acomodar no meu peito, uma clareza que eu não sentia há meses. A loira sentiu fraqueza e foi pro golpe que achou que seria mortal. Exatamente. É por isso que mulher precisa de noite das meninas. Pra gente poder ser nós mesmas sem ter que se preocupar com o ego masculino frágil se machucando com um pouco de sinceridade. Sinceridade. Eu assenti devagar. Eu aprecio sinceridade. Então deixe eu retribuir o favor. Eu olhei direto pra loira. Seus últimos 3 relacionamentos acabaram porque você tem essa necessidade compulsiva de derrubar homens pra se sentir melhor. Não é confiança, é insegurança vestida de empoderamento. Depois virei pra ruiva, e você vive de pensão alimentícia há 2 anos enquanto conta pra todo mundo que está se encontrando, que é só código pra você não funcionar sem alguém pagando suas contas. Por fim olhei pra morena, e você está tão ocupada julgando o casamento dos outros que não percebeu que o seu próprio marido já desligou emocionalmente. Mas claro, o problema aqui sou eu. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. 3 mulheres que passaram a noite inteira distribuindo porrada de repente não aguentavam quando a porrada voltava. Mas em vez de recuar ou mostrar um pingo de autocrítica, elas dobraram o ataque. Olha, a loira disse, a voz tremendo de raiva. É exatamente esse tipo de masculinidade tóxica que a gente estava falando. Não aguenta crítica, então tem que atacar as mulheres pessoalmente. Minha esposa sentiu como se fizesse todo sentido. Você está sendo muito injusto agora. Elas são minhas amigas, e você está me envergonhando. Me envergonhando. Eu estava envergonhando ela por me defender do ataque coordenado das amigas dela contra meu caráter? A ironia era tão grossa que dava para cortar com faca. A ruiva voltou, encorajada pelo apoio da minha esposa. É por isso que mulher bem-sucedida tem tanta dificuldade em relacionamento. Homem não aguenta ficar com alguém que tem opinião própria e vida própria. Mulher bem-sucedida. Eu repeti, olhando ao redor da mesa. É isso que a gente está chamando? Porque de onde eu estou sentado, vejo 3 pessoas que fizeram do derrubar os outros um hobby e uma pessoa tão desesperada pela aprovação delas que está disposta a jogar o casamento dela no lixo por isso. O rosto da minha esposa ficou vermelho. Isso não é justo e você sabe. Justo. Eu ri, mas sem humor. Quer falar de justo? Justo seria ter me avisado que hoje ia ser uma intervenção sobre tudo o que tem de errado com seu marido. Justo seria ter essa conversa em particular em vez de transformar em teatro de jantar para as suas amigas. Justo seria ter ficado do lado do seu marido em vez de entrar na pilha. O restaurante inteiro já estava olhando, mas eu já tinha passado do ponto de ligar para a aparência. Minha esposa tinha deixado claro que a opinião das amigas dela importava mais que a dignidade do marido, e eu estava acabado de fingir que isso era aceitável. Minha esposa olhou ao redor do restaurante, de repente percebendo que a gente tinha virado o entretenimento da noite. As bochechas dela queimando de vermelho, mas não de vergonha pelo jeito que eu fui tratado. Não, ela estava envergonhada porque eu revidei, porque eu baguncei a noite perfeitamente planejada de humilhação pública dela. Você precisa se acalmar, ela sibilou, esticando a mão por cima da mesa como se fosse pegar a minha. As pessoas estão olhando. Eu puxei a mão antes que ela tocasse. As pessoas estão olhando porque suas amigas passaram a última hora tratando seu marido como saco de pancada, e você ficou torcendo. A loira decidiu que era hora dela fazer as pazes, provavelmente percebendo que tinha passado do ponto até pro senso de diversão torto dela. Olha, talvez a gente tenha se empolgado um pouco. Que tal a gente pedir outra rodada e começar do zero? Começar do zero.
Eu olhei para ela como se ela tivesse sugerido que a gente fingisse que a última hora nunca aconteceu. Você acha que pode passar a noite inteira atacando sistematicamente o caráter de alguém e depois só resetar o jogo quando fica desconfortável? Minha esposa se inclinou para frente, a voz baixando para um sussurro urgente. Por favor, podemos só deixar isso para lá? Você está fazendo um escândalo. Eu estou fazendo um escândalo. Eu assenti devagar, deixando aquilo afundar. Não elas, por transformar nosso jantar numa sessão de roast. Não você, por participar. Eu, por ter a ousadia de me defender. A ruiva, aparentemente incapaz de ler o clima, decidiu jogar gasolina no fogo. É exatamente disso que a gente estava falando. Alguns homens simplesmente não aguentam mulher forte tendo opinião. E isso acabou comigo. Eu me levantei, e o movimento repentino fez todo mundo nas mesas próximas olhar. Eu não ligava mais. O rosto da minha esposa ficou branco quando ela percebeu que isso não estava seguindo o roteiro dela. Mulher forte. Eu disse, minha voz ecoando pelo restaurante. É isso que é? Porque de onde eu estou, vejo 3 valentonas que se divertem derrubando os outros, e uma esposa que acha aceitável usar o marido como entretenimento para as amigas dela. Minha esposa levantou num pulo, pânico estampado no rosto. Senta. Por favor, só senta, e a gente conversa sobre isso depois. Conversar sobre o que depois? Eu perguntei, genuinamente curioso sobre o que ela achava que ainda tinha para discutir. Sobre como você me convidou especificamente para pagar a comida delas enquanto elas passavam a noite explicando tudo o que tem de errado comigo. Sobre como você ficou lá sentada rindo enquanto elas questionavam minha masculinidade, minha carreira, meu valor como ser humano. Não foi isso que aconteceu, ela disse, mas a voz dela falhou nas palavras. Não. Então o que você chamaria? Eu olhei ao redor da mesa para as 3 amigas dela, que de repente estavam muito interessadas nos pratos de sobremesa. Porque para mim pareceu um ataque coordenado. A máscara da minha esposa finalmente caiu de vez. A expressão falsa de preocupação sumiu, substituída por irritação fria por eu ter estragado a noite perfeita dela. Se você não aguenta as piadas das minhas amigas, então paga a conta e vaza. O restaurante ficou em silêncio total. Até os garçons pararam de se mexer. Ela tinha acabado de dizer, em voz alta, na frente de todo mundo, que meu único propósito ali era pagar pelo entretenimento delas. Não como marido dela, não como alguém que merecia respeito básico, mas como uma carteira com pernas que ou calava a boca ou saía. Eu senti algo clicar no lugar, uma clareza tão afiada que quase era física. Isso não era sobre hoje à noite. Era sobre o que nosso casamento inteiro tinha virado. Eu era o caixa eletrônico, o provedor confiável, o cara que aparecia quando precisava e sumia quando incomodava. Eu coloquei a mão no paletó e tirei a carteira, mas em vez de abrir, larguei em cima da mesa e olhei direto para minha esposa. Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. O rosto dela se iluminou, achando que tinha ganhado. Ótimo, então a gente pode só... Eu cortei. Você pode pagar com esse anel no seu dedo. Para mim, acabou. O silêncio que veio depois foi tão completo que dava para ouvir o gelo derretendo nos copos de água 3 mesas depois. A boca da minha esposa caiu aberta, as amigas olharam como se eu tivesse anunciado que era de Marte, e eu me senti mais leve do que em anos. O quê? Ela sussurrou. Você ouviu. Eu peguei a carteira de volta e guardei no paletó. Quer alguém que tolere ser desrespeitado pelo privilégio de pagar suas contas? Procura outro. Eu cansei. Eu virei para sair, mas a voz dela me parou. Você não pode estar falando sério. Você está fazendo birra por causa de umas piadas inofensivas. Eu virei de volta, e o olhar no meu rosto fez ela dar um passo para trás. Piadas inofensivas? Você acabou de me mandar pagar a conta e vazar se eu não aguentasse ser tratado como lixo pelas suas amigas. Em público. Na frente de um restaurante cheio de gente. Depois de passar 1 hora sentada vendo elas me destruírem enquanto você torcia. Eu não falei por mal, ela disse, mas nós 2 sabíamos que era mentira. Você falou exatamente por mal. Eu olhei ao redor da mesa mais uma vez. Aproveitem o jantar, senhoras. E aproveitem para descobrir como vão pagar. Eu caminhei para a saída, e atrás de mim ouvi a loira dizer, ele está blefando. Ele volta. A risada nervosa da minha esposa me seguiu até a porta. Ela realmente achava que isso era algum gesto dramático que eu ia voltar depois que esfriasse a cabeça. Ela não fazia ideia que ela tinha acabado de me entregar a clareza que eu estava faltando há meses. 20 anos de casamento, e ela tinha me reduzido a um método de pagamento que ou calava a boca ou saía. Bom, eu escolhi sair. E diferente dos relacionamentos fracassados das amigas dela, eu não ia voltar para negociar termos. Eu caminhei até meu carro em silêncio total, o ar fresco da noite batendo no meu rosto como um despertador. Pela primeira vez em meses, talvez anos, minha cabeça estava completamente limpa. Sem me questionar 2 vezes, sem me perguntar se exagerei, sem culpa por sair andando. Só pura certeza cristalina de que eu tinha feito a escolha certa. O trajeto para casa começou tranquilo. Eu abaixei os vidros, liguei um som e até me peguei sorrindo. Não porque eu estava feliz com o fim do casamento, mas porque finalmente estava livre do peso constante de ser tratado como se eu não importasse na minha própria vida. Essa paz durou exatamente 23 minutos.
Meu celular começou a vibrar com mensagens quando eu peguei a estrada. No começo só uma ou duas, que eu ignorei. Depois virou constante, um fluxo contínuo de notificações que eu ouvia mesmo por cima da música. Quando eu estava na metade do caminho para casa, estava vibrando tão seguido que parecia uma vespa brava presa no porta-copos. Eu parei num posto de gasolina e chequei o celular. 71 mensagens. 71, todas da minha esposa, e elas contavam a história de alguém percebendo aos poucos que o blefe dela tinha sido respondido. As primeiras eram de raiva. Isso é ridículo, você está se envergonhando, volta aqui agora. Jogadas clássicas de poder de quem esperava que eu cedesse sob pressão. Depois veio a fase de barganha. Tá bom, talvez elas tenham passado do ponto, a gente pode conversar como adultos, só volta, a gente resolve. Mas conforme as mensagens continuavam, eu vi a confiança dela desmoronando em tempo real. Por favor, não faz isso, virou, desculpa, tá? Que virou, elas estão dizendo que você tá falando sério, e finalmente, meu Deus, você realmente me deixou aqui. As chamadas perdidas começaram por volta da mensagem 30, primeiro uma ou duas, depois tentativas constantes de me alcançar. Eu deixei todas caírem na caixa postal. O que quer que ela tivesse para dizer agora, ela teve muitas chances de dizer antes quando ainda importava. A mensagem 45 foi quando ficou realmente interessante. O garçom trouxe a conta. Isso não tem mais graça. Então ela finalmente tinha percebido que o caixa eletrônico humano dela tinha realmente saído do prédio. A realidade de ficar lá sentada com uma conta de jantar de $300 e sem como pagar aparentemente cortou rápido as ilusões dela. Mensagem 52, tive que ligar para minha irmã trazer o cartão dela. Você tem ideia do quanto isso é humilhante? A ironia era tão grossa que eu ri alto. Ela estava preocupada com humilhação agora? Depois de passar a noite inteira orquestrando minha humilhação pública para o entretenimento das amigas dela? Na mensagem 60, a raiva voltou, mas dessa vez com um toque de desespero. Você não pode simplesmente me abandonar assim, e o que eu vou falar para as pessoas? E casamento não funciona assim. Pelo visto, casamento funcionava com uma pessoa pagando tudo enquanto tolerava qualquer nível de desrespeito, mas não funcionava quando essa mesma pessoa decidia que tinha tido o suficiente. Eu voltei pro carro e continuei dirigindo para casa, deixando as mensagens se acumularem. Aí meu celular tocou com um número que eu não conhecia. Eu quase ignorei, mas a curiosidade falou mais alto. Alô? Ah, então você atende o telefone. Era a amiga loira, e ela parecia absolutamente furiosa. Que porra é essa com você? Com licença? Sua esposa está aqui chorando os olhos, e você simplesmente sumiu como um covarde. Muito maduro, fugir de uma conversa. Eu parei de novo, porque essa conversa ia precisar da minha atenção total. Fugir de uma conversa? É isso que você chama o que aconteceu lá? Olha, talvez a gente tenha se empolgado um pouco com a brincadeira, mas isso não é motivo para fazer birra e abandonar sua esposa. Brincadeira? Eu repeti a palavra devagar. Vocês passaram uma hora atacando sistematicamente meu caráter, minha masculinidade e meu valor como ser humano, com a participação e incentivo total da minha esposa. Aí ela me mandou pagar a conta e vazar se eu não aguentasse. Mas quem está fazendo birra sou eu. Ela não falou por mal, e você sabe. Não, eu não sei. O que eu sei é que ela falou exatamente por mal, e agora que tem consequência, de repente todo mundo quer fingir que era só diversão inofensiva. A voz da loira ficou mais afiada. Você está sendo ridículo. Ela é sua esposa. Você não simplesmente larga sua esposa por causa de umas piadas. Você tem razão, eu disse, e ouvi ela começar a relaxar, achando que tinha me convencido. Eu não largo por causa de piadas. Eu largo quando minha esposa deixa claro que eu não passo de uma carteira com pernas cujo único propósito é pagar o entretenimento dela enquanto ela e as amigas dela me usam de alvo. Isso não é. Aqui vai o que vai acontecer. Eu cortei. Você vai desligar esse telefone e nunca mais me contatar. Minha esposa fez a escolha dela hoje à noite quando escolheu a aprovação de vocês em vez da dignidade do marido. Agora ela vive com essa escolha. Você não pode estar falando sério. Ela está desmoronando aqui. Então talvez você e suas amigas possam consolar ela. Vocês conseguiram o que queriam, né? Provou que ela valoriza a opinião de vocês mais que o casamento dela. Parabéns. Eu desliguei e imediatamente bloqueei o número. Depois bloqueei o número da minha esposa também. Se ela quisesse se comunicar, que fosse pelos advogados. Mas aparentemente, bloquear o número dela só a deixou mais criativa. 5 minutos depois, meu celular tocou de novo. Número diferente dessa vez. Eu atendi, esperando outra amiga. Por favor, não desliga. Era minha esposa, ligando do celular de outra pessoa. Eu sei que você está bravo, mas a gente precisa conversar sobre isso. A gente teve 20 anos para conversar sobre isso. Hoje à noite você deixou claro que não tem mais nada para discutir. Não é verdade. Eu te amo. Isso é só um mal-entendido. Um mal-entendido. Eu entrei na garagem e fiquei sentado no carro, olhando para a casa que a gente dividiu por 2 décadas. Você me mandou pagar a conta e vazar. Na frente de um restaurante cheio de gente.
Depois de ficar quieta enquanto suas amigas passaram uma hora explicando tudo o que tem de errado comigo. Que parte disso eu entendi errado? A linha ficou quieta por um longo momento. Depois eu estava só frustrada. Você estava sendo tão confrontador com minhas amigas. Confrontador. Por me defender dos ataques delas. Não foram ataques. Elas só estavam sendo elas mesmas. E aí estava. A verdade de verdade. As amigas dela sendo elas mesmas significava me atacar, e eu sendo eu mesmo significava aguentar quieto. Esse era o padrão que ela esperava, e quando eu recusei jogar, eu virei o problema. Você tem razão, eu disse. Elas estavam sendo elas mesmas. E eu também estava quando saí andando. A diferença é que eu não estou pedindo para ninguém mudar quem é para me deixar confortável. Eu desliguei o celular. Amanhã eu ia começar a fazer as ligações que precisava fazer. Hoje à noite, eu só queria curtir o silêncio. Eu consegui exatamente 10 minutos dentro de casa antes do celular começar a tocar de novo. Número diferente. Eu liguei de novo para checar uns e-mails de trabalho, achando que talvez tivesse umas horas de paz. Pelo visto minha esposa tinha passado para os celulares das outras amigas. Eu estava tentado a ignorar, mas aí reconheci o número. Era a Ruiva, a que tinha feito o comentário sobre mulheres bem-sucedidas mais cedo. Algo me dizia que essa conversa ia ser interessante. O quê? Eu atendi sem nenhuma educação. Nossa, muito chique. Não é à toa que ela está repensando esse casamento. Repensando. Eu quase ri. Ela me mandou pagar a conta e vazar. Isso não foi repensar, foi decisão. Olha, machão. Sua birrinha já durou demais. Ela está aqui chorando os olhos, e francamente, tá patético. Só volta, paga a porra da conta e leva sua esposa pra casa como homem. A audácia absoluta dessa mulher era de tirar o fôlego. Depois de passar a noite vendo ela participar de me derrubar, agora ela estava me dando lição de como ser homem. Como homem, eu repeti. Me conta, o que exatamente isso significa pra você? Significa sentar quieto enquanto as amigas da esposa explicam tudo o que tem de errado comigo? Significa pagar pelo privilégio de ser desrespeitado? Ou significa saber quando já tive o suficiente e sair andando com minha dignidade intacta? Significa não abandonar sua esposa por causa de um papo inofensivo de menina. Lá estava aquela frase de novo. Papo inofensivo de menina. Como se tivesse alguma proteção mágica que tornava abuso verbal aceitável desde que viesse de mulheres que chamavam de união. Aqui vai o que eu acho fascinante. Eu disse, me acomodando na minha poltrona favorita. Vocês passaram a noite inteira tentando me derrubar, questionando minha masculinidade, meu valor, tudo sobre mim. Mas agora que eu respondi exatamente como o homem forte e decidido que vocês disseram que eu não era, de repente eu sou o problema. Não foi isso que aconteceu. Não. Então me explica o que aconteceu. Porque de onde eu estava sentado, parecia 3 mulheres que decidiram usar o marido da amiga como entretenimento, com a participação e incentivo total dela. A gente só estava se divertindo. Se você não aguenta uma brincadeirinha, para. Minha voz cortou a desculpa dela como lâmina. Para de chamar de brincadeirinha. Você sabe o que é brincadeira. Brincadeira é carinhosa. Brincadeira é quando gente que gosta de você te zoa por algo inofensivo. O que vocês fizeram foi sistemático, coordenado e feito para humilhar. Você está sendo sensível demais com isso. Sou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sentiria se seu marido convidasse os amigos dele para jantar e eles passassem a noite inteira explicando tudo o que tem de errado com você? Sua aparência, sua inteligência, seu valor como parceira, sua capacidade de satisfazer um homem. E durante tudo isso, seu marido ficasse lá sentado rindo junto, dando pitaco de vez em quando. A linha ficou quieta. E aí, eu continuei. Quando você finalmente se irritasse e dissesse alguma coisa, seu marido te mandasse pagar o jantar de todo mundo e vazar se você não aguentasse as piadas. Como você se sentiria? Isso é diferente. Como? Não. Como é diferente? Por quê? Porque homem tem que ser mais forte com essas coisas. Mais forte. Eu deixei a palavra pairar no ar. Então é meu trabalho ser forte o suficiente para tolerar qualquer nível de desrespeito, mas não é trabalho de vocês ser decente o suficiente para não distribuir em primeiro lugar. Olha, talvez a gente tenha passado um pouco do ponto, mas isso não é motivo para explodir seu casamento inteiro. Quem explodiu o casamento não fui eu. Sua amiga explodiu, quando deixou claro que eu não passo de um método de pagamento que ou cala a boca ou vaza. Eu escolhi vazar. Ela só estava frustrada. Você estava sendo confrontador com as amigas dela. As amigas dela, eu disse devagar, estavam sendo confrontadoras comigo. Eu estava respondendo. Tem diferença entre começar briga e terminar uma. Você está distorcendo tudo. Não, eu estou vendo claramente pela primeira vez em anos. Quer saber o que realmente aconteceu hoje à noite? Hoje à noite eu percebi que minha esposa valoriza a aprovação de vocês mais que a dignidade do marido dela. Ela prefere me jogar na frente do ônibus do que correr o risco de decepcionar vocês 3. Isso não é verdade, é?
Quando chegou a hora da verdade, quando ela teve que escolher entre defender o marido ou deixar as amigas felizes, o que ela escolheu? Silêncio. Aqui vai o que vai acontecer. Eu disse, minha voz baixando para aquele tom calmo e frio que faz as pessoas prestarem atenção. Você vai parar de me ligar. Você vai parar de se meter no meu casamento. E você vai dar uma boa olhada longa e dura no tipo de amiga que você realmente é. Você não pode simplesmente largar 20 anos de casamento por causa de uma noite ruim. Olha só. E aqui vai a parte bonita. Não foi uma noite ruim. Foram 20 anos me treinando para aceitar cada vez menos respeito até hoje à noite, quando ela finalmente disse em voz alta a parte que ficava quieta. Eu sou só o cara que paga as contas. Ela não falou por mal. Ela falou exatamente por mal. E sabe de uma coisa? Eu sou grato que ela finalmente foi honesta sobre isso. Isso poupa tempo para nós dois. A voz da ruiva ficou menor, menos confiante. O que eu vou falar para ela? Fala para ela que ação tem consequência. Fala para ela que respeito não é opcional num casamento. Fala para ela que ela escolheu o público dela hoje à noite. E agora ela vive com essa escolha. Ela está arrasada. Ela realmente não achou que você ia embora de verdade. Claro que não achou. Porque eu passei 20 anos ensinando para ela que ela podia me tratar do jeito que quisesse e eu ainda estaria lá. Bom, a aula acabou. Eu desliguei e imediatamente bloqueei aquele número também. Depois me encostei na poltrona e olhei ao redor da casa que a gente construiu juntos. Amanhã tudo ia mudar. Mas hoje à noite, pela primeira vez em anos, eu me sentia o mesmo de novo. O homem que sabia o próprio valor e não aceitava nada menos. O homem que eu tinha esquecido que costumava ser. Eu não perdi tempo me lamentando ou me questionando 2 vezes sobre a decisão. Às 23 horas eu já estava fazendo as ligações que iam proteger meu futuro. A linha de emergência do meu advogado me levou direto para o correio de voz dele, e eu deixei uma mensagem que deixou claro que isso não podia esperar até segunda. Acabou. 20 anos, acabou hoje à noite. Preciso de uma consulta emergencial amanhã logo cedo. Explico tudo na hora, mas já prepara para um divórcio contestado com bens significativos envolvidos. Em seguida liguei para o meu contador. Mesmo esquema. Mesma urgência. Quando você constrói uma vida com alguém por 2 décadas, você não simplesmente sai andando. Você se retira estrategicamente enquanto protege tudo o que trabalhou para conquistar. Enquanto esperava retornos, comecei a documentar tudo. Não só os eventos de hoje à noite, mas padrões que eu tinha sido confortável demais para perceber antes. A erosão gradual do respeito. A frequência crescente de situações onde eu era esperado prover enquanto era tratado como incômodo. Meu celular ficou vibrando com mensagens de números que eu não conhecia. Ela claramente estava passando por toda a agenda dela, tentando achar alguém cujo número eu ainda não tivesse bloqueado. Cada tentativa só reforçava que ela ainda não entendia o que tinha acontecido. Isso não era sobre raiva que ia passar com o tempo. Era sobre incompatibilidade fundamental que finalmente tinha sido exposta. Por volta da meia-noite, meu advogado ligou de volta. Ele tinha recebido minha mensagem e queria entender a urgência. 20 anos de casamento não acabam da noite pro dia sem motivo, ele disse. O que aconteceu? Eu dei a versão resumida para ele. Humilhação pública, desrespeito sistemático, ultimato final sobre pagar a conta e vazar. Ele ouviu sem interromper, tomando notas. E isso foi na frente de testemunhas, outros clientes, funcionários do restaurante. O lugar inteiro ouviu a troca final. Ela me mandou pagar a conta e vazar se eu não tolerasse as piadas das amigas dela. Eu falei que ela podia pagar com a aliança porque tinha acabado. Ótimo. Testemunhas públicas das declarações dela vão ser valiosas. Não apaga nenhuma dessas mensagens que ela está mandando. Vão mostrar o estado de espírito dela e possivelmente revelar mais sobre os sentimentos verdadeiros dela. Marcamos uma reunião cedo da manhã. Ele disse que estaria lá. A reunião com o advogado foi às 7h30 da manhã seguinte. Eu cheguei com 3 pastas, uma com o registro detalhado da noite, outra com o histórico financeiro dos últimos 5 anos, a contas conjuntas, investimentos, aposentadoria, a casa, e a terceira com prints de mensagens antigas que mostravam o padrão de anos. Ele leu tudo em silêncio, tomou café preto e, quando terminou, só disse uma frase, e marque, isso aqui é o divórcio mais fácil que eu já montei. Ela acabou de te entregar a vitória numa bandeja de prata. 3 meses depois, o juiz bateu o martelo. Divisão 60-40 a meu favor, eu fiquei com a casa, o plano de aposentadoria e a maior parte dos investimentos. Ela ficou com o carro novo, as joias e uma pensão temporária de 2 anos que o próprio advogado dela implorou para reduzir. O juiz olhou para ela no final e disse, com voz calma, em Sra. Thompson, a senhora transformou publicamente seu marido em um objeto de pagamento. Isso tem peso jurídico. Espero que a senhora aprenda com isso. Ela saiu do tribunal sem olhar para trás. Eu saí com a cabeça erguida e o bolso mais cheio do que jamais imaginei. 6 meses depois, a casa que a gente dividiu por 2 décadas estava à venda. Eu já tinha comprado um apartamento novo no centro, 3 quartos, vista pro rio, tudo no meu nome. Num sábado de manhã, eu estava tomando café na varanda quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi por curiosidade. Mark?
Era a voz da minha ex-esposa, baixa, quase irreconhecível. Fala. Eu só queria te dizer que vendi o carro. Mudei para um apartamento pequeno. Consegui um emprego novo, de recepcionista numa clínica veterinária. Não é nada parecido com o que eu tinha, mas eu gosto dos cachorros. E eu parei de sair com elas. Com todas elas. Silêncio. Eu não te ligo para pedir nada. Só, se um dia você ouvir alguém falando de mim, lembra que eu tô tentando consertar o que quebrei. Só isso. Eu respirei fundo. Sarah, eu desejo que você encontre paz. De verdade. Mas eu já segui em frente. Disse. Desliguei. Naquele mesmo fim de semana, eu conheci a Lauren. Não foi nada planejado. Ela era veterinária da clínica onde eu levei meu novo cachorro, um Golden Retriever que adotei exatamente no dia que a casa foi vendida. Conversa vai, conversa vem, café virou jantar, jantar virou fim de semana virou namoro. 1 ano e meio depois, estávamos casando na mesma varanda onde eu tinha tomado aquele café. Cerimônia pequena, só amigos de verdade, o Golden de pajem com uma gravatinha ridícula. Lauren usava um vestido simples, e um terno claro, e quando o juiz perguntou se alguém tinha algo contra, o cachorro latiu uma vez, como se dissesse podem prosseguir. Todo mundo riu. Na recepção, meu melhor amigo levantou a taça e disse alto, e às vezes, o maior eu aceito da vida é dizer eu não aceito mais. Saúde ao homem que finalmente escolheu ele mesmo. Todo mundo brindou. Hoje, 3 anos depois daquela noite no restaurante, eu acordo cedo, faço o café pra Lauren, levo o Golden pra correr no parque e volto pra casa onde tem cheiro de pão na chapa e risada de criança, porque a filha dela, agora minha também de coração, grita, pai, vem ver o desenho que eu fiz. Às vezes ainda recebo mensagem de número desconhecido. Sempre a mesma coisa, em eu tô bem. Só queria que você soubesse. Eu nunca respondo. Não por raiva. Só porque não preciso mais. A conta daquela noite no restaurante? Eu nunca soube quem pagou. E, sinceramente, nunca mais importei.